Tananã. Beleza, gravando. Então, boa tarde a todos novamente, né, turminha? Boa tarde aí. Hoje é dia 19/7, 1h30. Estava vendo o SIGA, então as aulas vão até. Deixa eu relembrar aqui. O último dia de aula é dia 10 de agosto, correto, turma? Então, nós temos mais 7 aulas, tá tranquilo, ótimo. Mais 7 aulas até o último dia de aula. Daí só preciso marcar a prova, né? Obviamente, né? Tô viajando, olha, tá vendo? Hoje eu tô devagar demais. Então, preciso marcar a prova, deixa eu pensar. Nossa, dia 12 é a data de lançamento da segunda nota. Dia 2. Pessoal, eu vou tentar. Como que tá a agenda de vocês para a primeira semana de agosto? A agenda que eu falo com relação a provas. Vocês estão com muita prova na primeira semana de agosto? Deixa eu pôr presença aqui. Escreve presença para mim aí no chat, depois alguém responde. Pode pôr um presente aí agora, beleza? Responde para mim, como que tá com relação à data de prova? O que o pessoal está marcando? Primeira semana de agosto, como que vocês estão? Porque eu estou vendo aqui no SIGA, acabei de ver, eu estava meio de bobeira, achei que era mais distante, mas não. Data limite para lançar a segunda nota, dia 12, que é na segunda semana de agosto. Então, a nossa prova tem que ser na primeira semana de agosto. Beleza? Como que vocês estão de prova aí? Se ninguém responder, é porque tá bom. Então, acho que provavelmente eu vou fazer naquela semana de agosto. O que vocês acham? Tá de boa? Ah lá, o Wellington respondeu. Tá de boa. Gabriel, pode ser. Então, pessoal, vou me programar aqui. Vou fazer acabando a aula hoje, eu vou fazer um estudo aqui para ver quantas aulas eu preciso. E vou tentar me programar para a prova ficar, então, para finalzinho, primeira semana de agosto. Talvez finalzinho de julho, aquela sexta-feira lá. Não, e a sexta ia dar 4 aulas. Talvez eu dê aula no dia dessas 4 aulas, né? 19, 21, 26, 28. Vamos ver se eu consigo acabar, mas senão é bem provável que eu vá até dia 2. Distância, potência, vazamento. Vamos ver, vou tentar. Vamos tentar, senão ficar para o dia 2 a prova. Eu dou aula dia 2 e aí a prova fica do dia 3 ao dia 9. Tá bom, tá bom. Então, beleza, moçada. Hoje nós vamos falar sobre a impedância na linha de transmissão, mas se eu não me engano, eu tinha prometido para vocês para a gente resolver um exercício aqui em sala agora, isso, não é? A gente resolveu um exercício junto agora. Então, O professor. Oi, Rafael. Pergunta clássica das aulas passadas. Quem tiver microfone aberto. É sobre a prova mesmo que o senhor estava falando aí sobre datas, coisas assim. A P2 vai ser no mesmo esquema da P1? Tipo, o senhor vai liberar uma semaninha pra gente fazer? Talvez um pouco menos se eu tiver que dar aula no dia 2. Vamos ver como que vai ser. Vamos ver se eu consigo. Se eu conseguir liberar na sexta antes, se eu tiver que dar aula no dia 2, talvez eu faça ela um período mais curto, mas vai ter um prazo. Com certeza, uma semaninha, uns 5 dias aí, com certeza. No mínimo 5 dias, sabe? Beleza. Se eu der a prova na segunda, eu peço para entregar. Talvez na outra segunda. É que daí eu queria aproveitar o fim de semana para corrigir prova, né? Vamos ver. Tranquilo, beleza, obrigadão. Mas assim, com toda certeza, pode ficar despreocupado que vai ter um prazo para vocês fazerem, tá? Tranquilo, valeu. Sabe, confere para mim, pessoal. Ô, Rafael, aproveita que você está aí com o microfone aberto. É o seguinte, eu já dei a P2, eu já dei 15 pontos naquela lista do capítulo 4, correto?
Isso, foi aquelas 7 questões que o senhor passou? Certo. Eu estou pensando que eu vou fazer isso daqui umas 2 aulas com a lista do capítulo último aí, de linha de transmissão, capítulo 4. Talvez eu faça isso, separe mais uns exercícios, uns 5 exercícios, e dá mais um ponto e meio também, que é 15 pontos de 100, vai. Aí valeria 30. Aí fecharia a prova com uma nota de 70 e mais essas 2 listas. Acho que eu vou fazer isso. Beleza. Mas vamos lá, vamos para a aula de hoje, depois a gente pensa na prova, então. Deixa eu só me programar aqui, porque daí... Tá. Pessoal, eu vou compartilhar minha luzinha ao invés da folha, eu vou tentar resolver com vocês um exercício qualquer aqui. Por favor, então, ó, a presença da aula de hoje vai ser a resolução desse exercício aqui, vocês me mandam depois, vocês vão fazendo junto aí comigo. Deixa eu inverter a lousa, essa aqui vem para cá, nós estamos com 53 alunos, tá razoável. Vamos lá. Ó, vamos fazer um exemplo bem básico. Presta atenção, eu vou ditar o enunciado, que fica mais fácil de eu ficar digitando. Então, vamos lá. Vamos fazer um exercício sobre linha de transmissão sem perdas, tá? Então, anota aí, por favor. Exemplo 1. Exemplo 1. Uma linha de transmissão. Então, tem uma linha de transmissão. Uma linha de transmissão sem perdas. Vocês estão vendo aí minha luzinha, né? Tá todo mundo vendo a luzinha? Então, uma linha de transmissão. Uma linha de transmissão sem perdas. Tem a impedância característica de 100 ohms. Espera, deixa eu abrir o chat, esqueci disso. Deixa eu abrir o chat. Tem impedância característica de 100 ohms. Certo? Quem que é a impedância característica? Quem lembra o que é a impedância característica de 100 ohms? Z0, beleza. Então, Z0, 100 ohms. E um fator de velocidade de 3/4. Impedância característica de 100 ohms. E eu vou chamar de FV aqui, porque aquela letrinha eu não gosto muito de fazer. Né, o quizinho lá. Então, o fator de velocidade, 3/4. Então, uma linha de transmissão sem perdas, tem impedância característica de 100 ohms, fator de velocidade 3/4. Justo. Essa linha alimenta uma impedância de carga. Então, essa linha alimenta uma impedância de carga, que eu vou chamar de ZL. A impedância de carga é uma impedância complexa de 30 mais e 40 ohms. Então, uma impedância complexa. Beleza, então essa linha sem perdas, Z0 é tal, o fator de velocidade 3/4 alimenta, tá. Sobre a impedância ZL, então ponto final. Sobre essa impedância de carga, mediu-se uma tensão, então lá na impedância de carga, mediu-se uma tensão de 75 volts, 75 está escrito aqui, tá, moçada? Desculpa a letra aí, com ângulo de 48 graus. Volts. Então, essa aqui é a impedância de carga. Lá na impedância de carga, mediu-se 75 volts. Tá. E a frequência do sinal de transmissão? Então, a frequência do sinal de transmissão é de 100 megahertz. Desculpa que alguém está falando uma coisa no chat, eu perdi aqui. Bruno, o professor não está transmitindo a tela, é para ser assim mesmo? Não está transmitindo, pessoal? Vocês não estão vendo a tela? Deixa eu... Não estou vendo, mas estou acompanhando pelo link aí que o senhor mandou no chat. Tá, vou ver se melhora agora. Desculpa, então, vamos ver se melhora agora. Agora aparece sim, professor. Aparece? Desculpa, então. Ó,
Então, é isso, ó, é isso aí. Uma linha de transmissão sem perdas, impedância característica 100 ohms, fator de velocidade 3/4, alimenta uma impedância de carga ZL 30 mais I40. Sobre essa impedância foi medida uma tensão VL de 75 com de 48 na frequência 100 MHz. Calcule. Então, a primeira coisa que vocês vão calcular para mim, moçada. Típico exercício de prova, hein, moçada? Típico exercício de prova. Calcule. Letra A. As tensões incidente e refletida na carga. Então, eu quero a tensão incidente e a tensão refletida na carga. Então, vamos lá. Tensão incidente e tensão refletida na carga. Como que vocês fazem esse cálculo? A gente viu que... O que a gente tem aqui, ó? Z0 e ZL. Z0 e ZL. Opa, antes disso, ó, eu tenho ZL e VL. O que eu posso tirar daqui? Tensão na carga, corrente e impedância na carga. O que eu posso calcular aqui? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular... Exato. VL já está dado. Então, eu vou calcular a corrente IL, a corrente na carga. Corrente na carga é igual VL ZL. Isso aqui é um L, tá, moçada? VL ZL. Beleza? Vamos passar para polar ali, ó, para ficar mais fácil a nossa conta. 75 com ângulo de 48. Me ajuda aí, moçada. Dividido por 30 mais I40. Passa 30 mais I40 para polar, por favor. Vê se eu não errei em conta aqui, porque eu fiz hoje. Vê se eu não errei em conta aqui. Ficou 75 com ângulo de 48, dividido por 50 com 53,13. Isso mesmo, beleza. Isso aí, vai fazendo junto. Obrigado. 53,13, exato. Graus aqui, hein, moçada? Esse zero aqui é graus, tá? 53,13. 53,13. Beleza, então, calculo a corrente na carga 1,5 com ângulo, então vai dar menos 5,13 ampere. Ótimo, ótimo. Então, agora eu consigo calcular a tensão incidente. Quem lembra da formulinha? Tensão incidente é a corrente IL sobre 2, que multiplica ZL mais Z0. Então, tenho tudo aí, né, moçada? Tem tudo aí. Faz as continhas rápido para mim. Vê se bate com a minha aí, por favor. Quem faz aí? Vê se bate. Só substituir valor. Então, IL 1,5 com ângulo de menos 5,13, dividido por 2, que multiplica 30 mais I40, mais 100, né? Mais 100. Beleza, 30 mais I40 mais 100. 100 é real. Então, se eu não errei em conta, a minha deu... Confere aí para mim, moçada. 102 com ângulo de 12 volts. Confere para mim, por favor. Alguém confere? Então, essa é a tensão incidente na carga. E a tensão refletida na carga. IL sobre 2. ZL menos Z0. Então, confere as contas aí para mim, moçada. Na minha conta deu 60,47 com ângulo... Puxa, ficou ruim aqui, deixa eu apagar. Faltou espaço aqui. A do Caio bateu a tensão incidente. Quem faz a tensão refletida aí para mim, para ver se bate também? Obrigado, Caio. Vamos lá, vamos fazendo aí. Então, a tensão refletida deu, nas minhas contas, 60,47
com ângulo de 145,13. Certo? Outros. Aline bateu 60,47, 145,2. Beleza, está ótimo. Beleza. Alguma dúvida aqui, moçada? Procedimento padrão. Então, foi dada a tensão, foi dada a impedância na carga e a tensão na carga. Então, calculei a corrente na carga, a tensão incidente e a tensão refletida. Justo? Tranquilaço, né? Letra B. Calcule o... Letra B. Então, desculpa, essa aqui foi a letra A. Ah, tá ali. Letra A. Letra B. Calcule o coeficiente de reflexão de tensão na carga. Calcule o coeficiente de reflexão de tensão na carga. Vamos lá. Coeficiente de reflexão de tensão na carga. Quem lembra como que é a formuletinha dele? Coeficiente de reflexão de tensão na carga. Então, vai ser VR, que você calculou, sobre VI. Simples assim. Simples assim. Então, 60,47, um ângulo de 145,13, dividido por 102,12, com ângulo de 12, desculpa. 102, um ângulo de 12. Então, deixa em polar mesmo, para facilitar a nossa vida. Então, vai dar o coeficiente de reflexão de tensão na carga 0,593, com ângulo de 133,13. 133,13. Confere para mim, moçada, alguém? Beleza? Beleza, pergunta. Qual a outra forma que eu podia calcular o coeficiente de reflexão de tensão na carga? Qual é a outra fórmula que eu podia calcular o coeficiente de reflexão de tensão na carga? Quem lembra? Isso mesmo, Elton. Ou pelas impedâncias, ou você calcula o coeficiente de reflexão de tensão. Opa, aqui é VC, tá, moçada? Coeficiente de reflexão de tensão na carga ia ser o ZL menos o Z0, que a gente tem, sobre ZL mais E0. Tá bom? Vocês escolhem aí. Tá bom. Letra C. Calcule o coeficiente de onda estacionária. Letra C. Calcule o coeficiente de onda estacionária. O SWR, que a gente aprendeu lá. Calcule o coeficiente de onda estacionária. Então, 1 mais o módulo do coeficiente de reflexão de tensão na carga, dividido por 1 menos, aqui é 1 mais, dividido por 1 menos o módulo do coeficiente de reflexão de tensão na carga. Então, se eu não errei em conta, vocês conferem aí para mim, moçada, quanto dá? O meu deu 3,9. 3,9. Né? Alguém confere, por favor, o SWR. Alguém conferiu? Beleza, obrigado. A letra D. Letra D. Letra D. Encontrar as tensões máximas e mínimas na linha. Então, letra D. Letra D. Vocês vão calcular, então, as tensões máxima, V máximo e V mínimo na linha. V max e V mínimo.
Pessoal, cuidado, ó. Pessoal, deixa eu voltar rapidinho aqui na letra A. Vocês viram que este cálculo da tensão incidente refletida, se você errar, você faz um erro em cascata. Vocês estão percebendo isso? Se você errar esse cálculo aqui, você começa a fazer o erro virar um looping infinito, e isso prejudica toda a resolução da prova. Assim, pode parecer bobo e tal, mas eu sempre dava essa informação na prova, inclusive, antes da prova, depois. Cuidado com as continhas, confere, a gente tem tempo. Porque não adianta, o documento que eu tenho para corrigir de vocês é a prova que vocês me entregam. Então, se vocês entregar uma prova errada, eu vou ter que dar errado. Ah, professor, só errei um sinal. Puxa, filho, eu sinto muito, só errou um sinal, a ponte caiu. Entendeu? Então, cuidado com essas. Por isso que eu falo, até estou falando assim, ó, o Thiago ali, o pessoal está me respondendo aí. Eu agradeço, porque eu fiz as contas, óbvio, pode ser que eu tenha errado. Então, confere, eu conferi, mas é bom vocês conferirem, tá? Então, cuidado com essas continhas, ó. A tensão máxima na linha não é o ponto de tensão máxima. Primeiro eu estou calculando a tensão máxima na linha. Vocês lembram como que é? Ah, pergunta, tempo, todo mundo. Vocês têm o formulário do professor Justino aí para vocês ir acompanhando? Eu passei para vocês têm? Não? Beleza. Então, eu não esqueço não, pode deixar, eu vou anotar aqui, não vou anotar porque eu estou sem canetinha. Eu vou anotar, eu vou pôr no Siga. Tem um esqueminha de um formulário que o professor Justino fez, excelente, excelente. Tem as equações, estão todas lá. E eu usava aquele formulário para vocês. É a única coisa que vocês podem usar na prova, o formulário do professor Justino. Então, eu vou passar para vocês que fica fácil de vocês acompanhar aí. Então, ó, a tensão máxima é o módulo da tensão incidente que multiplica 1 mais o módulo do coeficiente de reflexão de tensão na carga. E a tensão mínima é o módulo da tensão incidente, que multiplica 1 menos o módulo do coeficiente de reflexão de tensão na carga. Ou seja, o módulo da tensão incidente, 102. O módulo da tensão incidente, 102. Então, vai ficar 102 que multiplica 1 mais... Aqui é 1, tá, moçada? Esse 1 aqui tá feio, mas é 1, isso. 1 mais o módulo do coeficiente de reflexão de tensão, aqui, ó, 0,593. 1 mais 0,593. Então, aqui vai ficar 102, 1, que é 1, tá? 1 menos 0,593. Então, se eu não errei em conta, Vmax 162,49 volts e o V mínimo 41,51 volts. 162 o V máximo e 41 mínimo, né? Tá certo. Confere para mim, moçada, por favor. Cento e 162,51. Joia. Então, ó, eu vou pedindo letra A, B, C, D, igual, exatamente o que nós fizemos na P1, eu tenho que fazer na P2, só que agora para a linha de transmissão. Então, letra E. Achar, agora eu quero a distância, ó. Letra E. Agora, eu quero que vocês calculem a distância do primeiro máximo e do primeiro mínimo de tensão a contar da carga. Então, eu quero a distância do primeiro máximo, x V máximo, e a distância do primeiro mínimo de tensão
a contar da carga, lembra? Então, XV max e XV mínimo a contar da carga. Beleza? Então, pega do formulário lá, e a Luiz, valeu, Guilherme, isso aí, Daniel, obrigado, Nicolas, a turma aí do chat. Se eu perdi alguma, me chama no chat de novo, hein, que tá rodando o chat, e às vezes eu tô concentrado no meio. Então, a distância do primeiro máximo, como que a gente calcula? Lembra lá, x Vmax é o quê? Era aquele múltiplo dos dois πs lá, né? 2p π mais θ sobre 2 beta. Quem que é esse θ aqui, moçada? Quem que é esse θ? Quem que é esse θ? É esse ângulo aqui, ó, do coeficiente de reflexão de tensão. Isso, exato, Tiago. Então, θ eu tenho, tá ali, 133,13. θ eu tenho. O P, o que você faz? Então, esse 2pp, o que você faz? Você põe o P primeiro igual a zero e vê se vai bater, vê se vai dar algum resultado. Às vezes, você pode pôr um P igual a zero e dar valor negativo. Significa que o primeiro máximo não tá. Primeiro ele aparece o mínimo, depois o máximo. Certo? Então, vamos lá. Vamos calcular esse beta, então? Vamos calcular o beta separado aqui, depois eu ponho na fórmula. Vamos calcular o beta separado. Tá, como que eu calculo beta? Beta 2π sobre lambda. Beta 2π sobre lambda. Lambda, comprimento de onda é quem? É o fator de velocidade vezes a velocidade da luz no vácuo, C, sobre a frequência. A frequência foi dada, acho que foi, né, 100 mega, não é isso? Foi, frequência de 100 mega, tá aqui. A frequência foi dada. C eu tenho, então beleza, tenho tudo, né? Ó, fator de velocidade 3/4, 3 vezes 10 oitava, dividido por 100 mega. Então, ó, se eu não errei em conta, o comprimento de onda, onde que está? 2,25 metros. 2,25 metros. Confere para mim, por favor, pessoal. Beleza? E o beta, então, quanto dá o beta, por favor? Então, o comprimento de onda é 2,25. Quanto dá o beta? O beta eu não tenho aqui. Esqueci de fazer o beta, substituir direto ali. Alguém faz para mim o beta? 2π sobre 2,25. 2,79. 2,79 metro menos 1. Então, beleza. Vamos voltar para o cálculo que a gente estava fazendo aqui, ó. Então, o primeiro máximo de tensão, eu vou chamar de XV max. Eu vou pôr um aqui, ó. Vou pôr um aqui em cima, para saber que é o primeiro. XV max 1. Professor, Oi? licença. Claro. Qual seria o valor de C ali? 3 vezes 10 oitava, velocidade da luz no verdade. vácuo. É verdade, valeu, obrigado. Esse aqui você fala, né? Ó. Isso mesmo. Esse aqui? Isso, valeu. 3 10 oitava. Então, passa esse θ para mim para radianos. Quanto que era o θ mesmo? 133 que a gente tinha visto? 133,13. Passa ele para radianos. Então, vai ficar 2pp mais 2, se eu não passei errado, dá 2,32 aqui, dividido
por 2 vezes 2,79. Isso, 2,82, tá certo. Então, ó, isso que eu tô falando, moçada. Vamos usar P igual a zero. Vamos pôr esse Pzinho aqui igual a zero. Né? Quanto vai dar essa conta com P igual a zero? Quanto dá essa conta com P igual a zero? Então, ó, vai dar na minha aqui, ó, deu 0,18 vezes 2,25, 0,416 metros. Então, 0,4. Então, esse P aqui igual a zero, ó. Esse P aqui igual a zero. Esse Pzinho aqui igual a zero, ó. Esse P igual a zero. Deu 0,41 metros, ou seja, 41 centímetros. Confere. Olha lá, o Aloysio, o Guilherme, beleza, joia. Então, deu. Então, o que significa que o primeiro máximo de tensão está a 41 centímetros a contar da carga. Ah, joia. Vamos fazer o primeiro mínimo agora. Então, vamos fazer o ponto de primeiro mínimo. Faz a continha aí para mim, moçada. Então, mesma história, ó. XV mínimo. Vou chamar de primeiro aqui, ó. XV mínimo 1. XV mínimo 1. Então, mesma historinha. 2P mais 1 π mais θ sobre 2 beta. Então, P igual a zero, ó. Para P igual a zero, eu vou pôr aqui para P igual a zero, vai ficar, P igual a zero vai ficar π mais o θ que eu tinha calculado era 2,13, se eu não me engano, né? 2,13 sobre 2 vezes o beta, que era 2,19, é isso? 2,32, professor. Beta 2,32, 2 vezes... Não, o θ. O beta é 2,79. Tá, então peraí, deixa eu corrigir aqui. Quanto é o θ? 32. Tá. 2,32 e o beta? 2,79. Tá bom. Então, ó, eu coloquei o resultado direto aqui, o meu deu 0,97. 98, tá bom, 0,978, tá, vamos arredondar 0,98. 0,98 metros. Legal. 0,98 metros, ou seja, 98 centímetros. Então, deixa eu fazer um desenho aqui para vocês entenderem o que está acontecendo. Então, ó, o que está acontecendo aqui? A contar da carga, ó, a contar da carga, certo? A contar da carga, se eu pegar o módulo aqui da tensão, o módulo da tensão, eu vou ter uma tensão máxima, um Vmax, que vale, se eu não me engano, 162, alguma coisa. 162, alguma coisa. E eu vou ter um V mínimo, que, se eu não me engano, vale 42, 41, alguma coisa assim. 41, deixa eu ver certo, vai. Ah lá, 41,5. Alguém pôs no chat lá. 41,5. E 162,5 também. Pronto, 4,9. Vamos arredondar. Aí você acabou de calcular para mim o ponto de máxima, que vale, o ponto de máxima vale 41 centímetros. Então, 41,6. Então, eu estou aqui no ponto, esse aqui é o ponto X, eu vou pôr X, e unidade que está em centímetros, tá, moçada? X centímetros. E o ponto de mínima deu 97, não é isso? 0,8, se eu não me engano. Então, esse aqui é o ponto de mínima. Esse aqui é o ponto de máxima. Que foi medido uma tensão VL aqui na carga, que eu não me lembro quanto era.
Vamos ver se eu acho aqui. 75 com 48, tá bom. Então, foi medida uma tensão aqui na carga. Podia ter posto ela um pouquinho mais para baixo aqui. Era VL igual a 75. Todo módulo só, tá bom? Então, o que está acontecendo? Então, ó, se você for reproduzir a tensão ao longo da linha de transmissão, ela vai fazer isso. Ó, ela tem um ponto de máxima, ponto de mínima. Ponto de máxima, ponto de mínima. Aí foi a pergunta que eu fiz a semana passada, lembra? Ó, entre dois picos ou dois vales, ou se eu pegasse aqui o próximo ponto aqui, ó, qual seria essa distância aqui, ó? Essa aqui foi a pergunta que eu fiz a semana passada. Quanto vale essa distância aqui, moçada? Aqui seria o segundo ponto de máxima. Aqui seria, então, x2 max. Quanto vale essa distância? Ou se eu quiser pegar dois mínimos, tudo bem, posso pegar dois mínimos, né? Quanto vale essa distância? Entre dois máximos ou dois mínimos? Quem calcula para mim? Vinícius está falando que vale 3,25. Não, a distância, Aline, eu estou querendo a distância. Essa distância aqui, ó. É igual a lambda, não? Igual a lambda? O Wellington também está falando que é igual a lambda. O Vinícius também, porque 2,25 é o lambda, né? Lambda 2,25. Deixa eu pensar aqui, vamos pensar junto. Vamos pensar todo mundo junto. O Guilherme lambda sobre 2. Opa, Guilherme, opa. Aí tá mais próximo do que eu calculei aqui, Guilherme. Vamos pensar. Ó, vamos pegar 2 pontos de mínimo para você ter uma ideia, ó. Para fazer, só para não fazer igual a todo mundo, ó. 2 pontos de mínimo. X mínimo 1. Você está usando P igual a 0. Então vai ficar π mais θ sobre 2 beta. Certo? Vamos pegar agora o outro ponto de mínimo. Ponto de mínimo 2. Certo? Para P igual a 1. P igual a 1, então vai ficar 2ππ mais 1, vai ficar 3π. 3π mais θ sobre 2 beta. Então, eu vou querer fazer, então, um menos o outro. Então, x1 menos o x do ponto 2. Um menos o outro. Quanto que vai dar? x1 menos x2. Então, vai ficar π mais θ, 3π mais θ. 2π. Então, vai ficar isso aí, ó. Vai ficar 2π sobre 2 beta, né? Coloca o 2 beta mínimo múltiplo comum aí, dá para vocês fazerem também. 2π sobre 2 beta. Então, vai ficar 2π sobre 2 vezes beta. Beta nós calculamos aqui atrás, ó. O beta está aqui, ó. 2π sobre lambda. Beta é 2π sobre lambda. Eu posso cortar isso aqui já, né? Beta é 2π sobre lambda. Então, vai ficar... Lambda vai lá para cima, né? Lambda vai lá para cima. Π com π corta. Lambda sobre 2. Exato. Pelo menos na minha conta deu lambda sobre 2. Do Thiago Duarte também, olha lá. Então, ó, atenção, moçada, atenção. Entre dois mínimos sucessivos de tensão ou dois máximos do diagrama de onda estacionária,
Então, esse aqui vale lambda sobre 2, nesse diagrama de onda. Diagrama de onda. Beleza? Eu tinha feito essa pergunta, se eu não me engano, no finalzinho da aula passada. Pessoal, obviamente eu posso pedir, calcule a corrente no ponto máximo, a corrente no ponto mínimo, calcule a corrente no ponto de 100 metros, sei lá. Aí eu posso ficar brincando com isso, igual eu fiz. Calcule a impedância e tal, e por aí vai. E vocês estão vendo que aqui não tem casamento entre linha e carga, né? Porque tem onda refletida e onda, né? A parcela de onda refletida, então significa que a linha não está casada com a carga. Aí o que nós vamos aprender daqui para frente, aqui daqui umas 2, 3 aulas? Técnicas de casamento de impedância, onde eu quero evitar exatamente essa reflexão. Aí depois eu vou pedir para vocês tomarem com certa atenção esses pontos de máxima com relação à impedância, tá, moçada? Eu não vou falar já, daqui a pouco vocês vão entender por quê, mas eu só estou pedindo uma atenção. Quanto vale a impedância nesses pontos aqui, ó? Nós vamos aprender a calcular isso daqui a pouquinho, tá? Quanto vale a impedância nesse ponto X aí qualquer? Precisa levantar a mão, Vinícius, pode falar, à vontade, filho. Professor, só uma dúvida. O que é aquela letra ali no cálculo do lambda, do lado do FV, em cima da frequência? Peraí, nessa página mesmo. Na página 3. Ali embaixo. Essa aqui? Não, a letra do lado do FV. Esse aqui, que está com essa linha? Eu tentei fazer um C, velocidade da luz. Ah, tá, obrigado. Só isso mesmo, obrigado. Vamos lá, deixa eu melhorar aqui. Eu tentei fazer um C. Beleza, moçada? Alguma dúvida na resolução desse exercício? E, obviamente, esse aqui é um gráfico importante, hein? Esse é um gráfico importante que eu vou pedir para vocês reproduzirem na prova. Então, tá. Qualquer dúvida depois, então, vocês resolvam os demais exercícios aí, a gente vai tirando dúvida no decorrer, tá bom? Deixa eu parar a apresentação. Se alguém tem alguma pergunta, alguém quer fazer algum comentário? Ô Wellington, você entendeu? Quem mais que falou aqui? Deixa eu ver o chat aqui. Wellington, Vinícius, Aline e tal. Vocês entenderam esse cálculo aqui, ó, do lambda sobre 2? Que o Guilherme apontou. Wellington, sim. Demais? Cuidado aí, então, hein? Joia. Aline, obrigado, Aloysio. Eu tinha resolvido em centímetros. Tá, beleza. Sem problema, Aline. É isso aí. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela novamente aqui agora. Então, vocês entregam esse exercício para mim feito com capricho lá e fica válido como presença, tá bom? O que nós vamos fazer agora? Ó, nós já vimos tudo isso aqui, né? Hoje acho que é a 5ª ou 6ª aula já de linha de transmissão. Vamos estudar um pouquinho, então, a impedância na linha de transmissão. Presta atenção agora, hein, moçada? Não é a impedância de carga, não é a impedância característica da linha, não é a impedância do gerador, é a impedância em algum ponto X qualquer da linha. Então, obviamente,
impedância é tensão sobre corrente. Justo? Justo. Então, tensão no ponto X qualquer da linha. Tensão incidente exponencial de gama X, tensão refletida exponencial de menos gama. Corrente, 1 sobre Z0, que multiplica a tensão incidente exponencial de gama X menos a tensão refletida. Opa, substituindo aqui, eu chego nesta equaçãozinha, ó. 1 sobre Z0, está aqui, que multiplica a tensão incidente, exponencial de gama X, a tensão refletida. Lembrando que nós vimos que o coeficiente de reflexão, deixa eu pôr ele aqui de vermelho, né? O que é o coeficiente de reflexão de tensão num ponto X qualquer? É o coeficiente de reflexão de tensão na carga exponencial de menos 2 gama X. Então dá para, colocando a tensão incidente em evidência aqui nessa equaçãozinha, ó, coloquei a tensão incidente em evidência, vai ficar 1 mais o coeficiente de reflexão de tensão na carga. Isso aqui nós vimos, acho que é umas 2 aulas atrás. Certo? E eu vou substituir o coeficiente de reflexão de tensão por esta equaçãozinha, e a forma que vocês vão achar de calcular a impedância num ponto X qualquer da linha, que eu acho que é uma forma mais simples, é Z0, que multiplica 1 mais módulo do coeficiente de reflexão de tensão, não é coeficiente de reflexão de tensão na carga, é módulo do coeficiente de reflexão de tensão, dividido por 1 menos módulo do coeficiente de reflexão de tensão. Então, vocês podem calcular das duas formas. Eu tenho a tensão no ponto, eu tenho a corrente no ponto. Óbvio, muito fácil. Mas, geralmente, o que você vai ter? A impedância característica da linha e o coeficiente de reflexão de tensão. Certo? Por exemplo, no exercício anterior, lá a gente tinha acabado de calcular o coeficiente de reflexão de tensão, né? A gente tinha acabado de calcular o coeficiente de reflexão de tensão. Então, daria para você calcular a impedância em qualquer ponto da linha. Tá joia? Beleza, moçada? Então, é isso. Simples assim. Simples assim. Porém, moçada, lembra que eu falei, ó, até tá o desenho aqui em cima, ó, lembra disso, ó. Então, eu tenho o gerador, que alimenta uma carga, e eu falo para escrever a tensão e corrente em termos da distância medida a partir da carga. Ou seja, X no ponto zero é o X na carga. Então, ó, se eu fizer o coeficiente de reflexão no ponto X igual a zero, ou seja, lá eu vou fazer Z no ponto X igual a zero, significa que eu estou na carga. Então, é o ZL. Professor, faz sentido, né? Que eu vou calcular a tensão no ponto X igual a zero, ela vai ter que ser a própria impedância lá na carga. Entenderam isso, moçada? Faz sentido isso para vocês? Faz, né? Então, ó, coeficiente de reflexão de tensão no ponto X igual a zero, ele vai ser o coeficiente de reflexão da carga X igual a zero. Opa! Então, só vai dar o coeficiente de reflexão de tensão na carga. Que eu sei que é VR sobre VI. Que eu sei que é IL, ZL menos E0. IL, ZL mais E0. Portanto, eu sei que o coeficiente de reflexão de tensão na carga já foi visto, que é ZL menos E0, ZL mais E0. Certo? Isso aqui, inclusive, acho que foi o Wellington, alguém falou lá, como é outra forma que eu posso calcular o coeficiente de reflexão de tensão na carga? Dessa forma aqui, já foi visto. Certo? Então, se o coeficiente de reflexão de tensão na carga for nulo, se eu não tenho reflexão na carga, o que é? É a condição onde a linha está casada com a carga. Ou seja, ZL igual a Z0. Caramba, professor, então aí vai complicar tudo. O senhor já tinha falado que eu tenho um ZX0. Tem um ZX aqui, que eu estou calculando ele no ponto zero, você chamou de ZL.
Agora você está falando que ZL é igual a Z0. Pessoal, vocês estão entendendo a diferença de cada Z? Só que eu estou calculando Z no mesmo ponto. E se tiver a linha casada com a carga ZL, é o próprio Z0? Por favor, pessoal, não confundam, né, essas impedâncias. Eu estou calculando elas, porém, elas podem ser a mesma unidade, desde que a linha esteja casada com a carga e eu esteja no ponto X igual a 0. Certo? Então, neste caso, onde a linha está casada com a carga, ZL igual a Z0. E o coeficiente de reflexão de tensão, então, é nulo. O coeficiente de reflexão de tensão é nulo. Beleza? Porque eu não tenho reflexão. A linha está casada com a carga. ZL igual a Z0. Eu zero esse coeficiente de reflexão de tensão. Se eu zero esse cara, eu zero esse cara. Vai dar Z no ponto X igual a 0 igual a Z0. Que é igual a ZL. Alguém não entendeu esse pedacinho das contas? Esse processo do ZL igual a Z0 para carga casada? Todo mundo está entendendo, moçada? Eu estou falando de 3 entidades diferentes que, nesse caso, são iguais. Obrigado, Matheus. Então, ó, eu vou fingir que vocês entenderam. Na prova, o que eu vou fazer? Obviamente, eu vou dar algo descasado. A vida real, obviamente, vocês vão trabalhar com cargas que não estão casadas, tá? Então, cuidado com isso aqui. Facilita nesse pedaço. Porém, né? Toma cuidado. Então, ó, tá escrito ali, ó. Então, quando a impedância de carga for igual a Z0, do ponto de vista da impedância, a linha, ela age como se seu comprimento fosse infinito. Ou seja, não tem reflexão. Ela não tem uma parede que ela bate e volta. Certo? É como se ela fosse uma linha de comprimento infinito. Do ponto de vista da impedância. Correto? Então, ó, substituindo este coeficiente de reflexão de tensão, que nós calculamos aqui, né? Substituindo lá no cálculo da impedância, no ponto X qualquer da linha, certo? Vou ficar com essa continha aqui. Z0 que multiplica 1 mais ZL menos Z0, exponencial, blá, 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 blá. O que acontece, moçada? Tem uma demonstraçãozinha meio chata, e essa demonstração está no livro. Essa demonstração aqui está no livro. Então, substituindo essa exponencial, expandindo, né, em termos de seno e cosseno, fazendo a multiplicação e tal, vocês chegam a uma expressão, desculpa, é uma das poucas que eu não deduzi na sala aqui, hein? Mas está no livro, por isso que eu nem deduzi, está ali no livro. Você chega numa continha onde a impedância num ponto X qualquer da linha é igual a Z0, impedância característica da linha, que multiplica ZL, impedância de carga, mais Z0, impedância característica da linha, vezes a tangente hiperbólica de gama X. Tangente hiperbólica de gama X. Aí complicou, hein, moçada? Né? Aí complicou. Porque agora vocês estão trabalhando com a tangente hiperbólica de gama X. Tá bom? Cuidado que muda alguma coisa. Muda alguma coisa, sem dúvida nenhuma. Alguma coisa tem que mudar. Você está trabalhando com a tangente hiperbólica, certo? Então, essa aqui é a forma geral do cálculo da impedância num ponto X qualquer da linha. Guarda essa equaçãozinha com certo cuidado. Tá bom?
Vamos facilitar a nossa vida um pouquinho, só para vocês conseguirem entender algo um pouquinho melhor aqui? Vamos considerar aquele caso de uma linha sem perdas, ou seja, uma linha ideal. Vamos considerar aqui, então, uma linha ideal, certo? Por que eu quero fazer isso? Uma linha ideal, alfa igual a zero. Então, o gama é alfa mais i beta. Então, esse gama que você vai substituir aqui, ó, da tangente, é alfa mais i beta. Só que eu estou considerando o alfa zero porque é uma linha sem perdas, ou seja, uma linha ideal. Aí, neste caso específico, a tangente hiperbólica de um imaginário é igual o imaginário vezes a tangente do beta. Lembra que nós fizemos essa dedução lá atrás no capítulo 2? Só que eu fiz para seno e cosseno. Eu mostrei que era no... Qual tópico que era? Não me lembro se era o tópico de reflexão. Eu mostrei que se o argumento é imaginário, né, eu fiz toda aquela dedução e deu o imaginário vezes a própria função real. Vocês lembram disso, moçada? Então, você pode aproximar, neste caso, a impedância que estava com a tangente hiperbólica, né? Você tinha uma tangente hiperbólica de um argumento complexo. Agora, não. Neste caso aqui, você pode substituir o argumento complexo, o complexo está aqui fora, ó, o complexo está aqui, ó, I Z0 tangente de beta x. Tá vendo a diferença? Faz muita diferença, principalmente quando você for fazer os cálculos, né? Facilita 100%, né, de facilidade nos cálculos de você calcular a tangente do que a tangente hiperbólica de um número complexo. Correto? Beleza, moçada? Então, é só uma simplificação que eu estou mostrando aqui para vocês, que pode facilitar a resolução dos exercícios. Só que quando que eu uso isso? Quando eu considerar o caso ideal de uma linha sem perdas. Está claro isso, moçada? Aí, o cálculo da impedância passa a ser Z0, que multiplica ZL, mais I, Z0 tangente de beta x, sobre Z0 mais I, ZL tangente de beta x. Justo, moçada? Justo? Acho que sim, né? Beleza. Então, ó, então cuidado, tá, moçada? Cuidado que é um caso específico. Forma geral tá aqui, caso específico tá aqui. Lembrando que essa é uma função periódica, tangente é uma função periódica. Qual é o período da função? Π, beleza, aí vocês sabem melhor do que eu, decore salteado. Então, vocês vão ver que essa impedância, ela se repete. Cada vez que a distância variar de um múltiplo inteiro de lambda sobre 2, você vai encontrar a mesma impedância numa linha ideal. Tá claro isso, moçada? Por quê? Porque é uma função periódica de período π. E nós já vimos isso, que se π varia, o beta varia, né? Então, esse beta x deve variar com π, o beta x está aqui dentro do argumento da tangente. Ele varia com π radiano, eu fiz uma continha bem simples aqui para vocês, ó. Né? Se ele varia a cada delta x, eu substituo por beta x, né, mais π, que é a função que eu estou querendo variar. Faz uma continha bem simples, substitui beta por lambda, 2π sobre lambda, você vai ver que varia com lambda sobre 2. Igual eu fiz no exercício anterior, tá, moçada? Por isso que eu passei meio rápido. Vocês acabaram de mostrar para mim isso. Que cada vez que a distância variar de um múltiplo inteiro de lambda sobre 2, você vai encontrar a mesma impedância naquele gráfico que nós fizemos. Beleza, moçada? Faz sentido, né? Faz sentido, claro que faz. Então, tá aqui, ó, até nem lembrava, tá escrito aqui, ó. Significa que uma vez a distância variar de um múltiplo inteiro lambda sobre 2, encontra-se a mesma impedância na linha ideal. Beleza.
Vamos finalizar essas continhas da aula de hoje, para a gente encerrar a aula de hoje. Vou trabalhar agora com vocês essa impedância, no caso ideal, eu tenho a impedância Z0 valendo um número real e gama imaginário, certo? Pessoal, só trabalho braçal de álgebra aqui, ó. Coeficiente de reflexão de tensão é o coeficiente de reflexão de tensão na carga exponencial de menos 2 gama x. Beleza. Certo? Então, o coeficiente de reflexão de tensão na carga é igual a exponencial gama, alfa mais i beta. Eu estou substituindo o alfa é zero, estou numa linha ideal, o alfa é zero, então ficou menos i2 beta x. Justo? Justo. Beleza. O coeficiente de reflexão de tensão na carga, nós vimos que é um número complexo. Então, ele tem um módulo e um argumento. Ele tem um módulo e um argumento. Coeficiente de reflexão tem um módulo e um argumento, e θ, que multiplica e aí a menos 2 beta x. Opa, aqui eu quero ele azul. Isso, quero ele azul. Justo? Então, ó, o coeficiente de reflexão de tensão, num ponto x qualquer, é o módulo do coeficiente de reflexão de tensão na carga, exponencial de menos i2 beta x menos θ. Ah, legal, professor. Então dá para você... Opa, eu não queria toda ela, não. Quero só esse pedacinho amarelo. Será que eu consigo? Não, não consigo. Então, ó, o coeficiente de reflexão de tensão na carga vezes a exponencial de menos i2 beta x menos θ é igual ao coeficiente de reflexão num ponto x qualquer. Caramba, professor. Outra forma. Vamos. Você está aqui no ponto zx qualquer da linha, né? Está aqui, ó. Estou aqui no ponto, nessa equação aqui, ó. Zx, 1 mais. Vamos substituir o que nós acabamos de calcular nessa equação aqui, coeficiente de reflexão de tensão. Então, vai ficar Zx igual a Z0, 1 mais. Só substituindo, ó. Só substituir esse cara amarelinho naquela equação. Aqui. Substituir. E vou ver que no ponto de tensão máxima ou corrente mínima. Lembra que eu chamei a atenção na hora que a gente estava resolvendo aquele exercício? Eu falei, pessoal, eu vou discutir com vocês daqui 2 minutinhos e tal, como que fica a impedância no ponto de tensão máxima, que é o mesmo ponto de corrente mínima. Então, no ponto de tensão máxima, 2 beta x menos θ é igual a 2 pp. Tem que ser múltiplo, certo? Então, tá aqui, ó. 2 beta x menos θ. Então, 2 beta x menos θ, ele é múltiplo de 2 pp. Por quê? Porque eu estou no ponto de tensão máxima. Então, ó, como que fica aquele, o que está na exponencial? Exponencial de menos i, 2 beta x menos θ, é igual a exponencial de menos i, 2 pp. Opa, aí ficou fácil, né? Exponencial de menos... Aí você 2 pp, né? P é o número inteiro, certo? P é o número inteiro. E você vê, obviamente, que vai dar o cosseno, né? Vai dar o cosseno, se você expandir em Euler, cosseno mais i seno. Então, vai dar o cosseno, então vai dar igual a 1. Então, este argumento aqui, ó, este argumento todo aqui, deu igual a 1. Deu igual a 1. Então, a impedância ficou Z0, 1 mais o módulo do coeficiente de reflexão, que é o V máximo sobre V mínimo, que é igual a Z0. Ou seja, isso aqui é o número, concorda comigo? Módulo. Então, o número real. Z0 é o número real. Ou seja, no ponto de tensão máxima, eu tenho uma impedância
puramente real em linhas ideais. A impedância é puramente real em linhas ideais no ponto de máxima tensão ou ponto de mínima corrente. Se eu quiser substituir isso aqui por SWR, né, Z máxima é igual a Z0 vezes SWR, tudo bem. Só mais uma forma de calcular o Z max. É o Z0 vezes o SWR. O que eu quero chamar atenção nesse ponto que ela é puramente real em linhas ideais? Pessoal, presta atenção, ó, nós temos um monte de cálculo. Vou retomar aqui, ó. Falando da impedância. Como calcular a impedância no ponto X qualquer da linha? Tá aqui. Ou assim, ou assado, certo? Em linhas ideais, eu estou fazendo que essa cara aqui, a tangente está... O imaginário está para fora da tangente, o argumento está real. Beleza. Fiz. Cheguei num ponto onde você pode calcular o Z máximo, sendo o Z0 vezes SWR, ou simplesmente falei que num ponto de tensão máxima, a impedância é puramente real em linhas ideais. Por que isso é importante? Quando a gente for aprender técnicas de casamento de impedância, vocês vão ver que uma das técnicas lá, para você poder utilizá-la, você vai ter que transformar a sua impedância, ou a impedância de linha, você tem que transformar ela numa impedância real. E como que você faz essa transformação? Onde que ela vai ser real? Num ponto de máxima tensão. Então, eu estou falando isso, vocês vão esquecer, eu vou ter que lembrar vocês de novo. Mas eu espero que vocês não esqueçam, tá? Que no ponto de máxima tensão, em uma linha ideal, a impedância, nesse ponto, ela é real. Posso fazer a mesma coisa para o ponto de mínima, tá, moçada? Posso fazer a mesma historinha para o ponto de mínima. Aí vocês vão ver que o Zmin vai ser igual ao Z0, só que agora é dividido por SWR, tá? É só uma divisão simples aqui, não vou ficar perdendo tempo. O que interessa é que ela é puramente real no ponto de máxima e mínima. Tá bom? Guarde essa informação, moçada, que ela é importantíssima quando a gente for estudar técnicas de casamento de impedância, que eu acho que vai ser daqui umas 2 aulas, talvez. Tá bom? Então, ó, pessoal, ó, vocês já sabem calcular basicamente tudo de uma linha de transmissão. Corrente no ponto qualquer, tensão no ponto qualquer, corrente na carga, urgente de reflexão, tensão incidente, tensão refletida, impedância no ponto qualquer, impedância máxima, impedância mínima. Consegue fazer o diagrama do diagrama de reflexão, né, da onda, certo? O diagrama de onda estacionária. Então, eu acredito que está, assim, 90% do problema resolvido. Talvez vocês precisem, em algum momento, ao invés de usar a impedância, para facilitar as suas contas, dependendo de como a sua linha está montada, vocês trabalhem com a admitância. Então, moçada, eu não vou perder tempo em deduzir, obviamente, as fórmulas, mas você sabe que, se você tem a impedância característica, a admitância característica é 1 sobre, certo? Então, 1 sobre a impedância característica é a admitância característica. 1 sobre a impedância de carga é a admitância de carga. 1 sobre a impedância no ponto X qualquer da linha é a admitância no ponto X qualquer da linha. Certo? Então, ó, se você trabalhar o Zx nesse ponto qualquer da linha, em função daquela equação da tangente hiperbólica, né? Só começar a fazer as inversões lá. 1 sobre gama x, 1 sobre o gama característico. Você inverte os membros, trabalha, certo? E você calcula a admitância num ponto X qualquer da linha. É a admitância na linha, mais a admitância zero, tangente hiperbólica. Ou numa linha ideal, 1 sobre. Tá bom? Então, eu não vou perder tempo com essa dedução, né, moçada? Eu acho que é bem óbvio, é só vocês verem aí.
E aí está um exemplo para a gente fazer juntamente com o que eu fiz na sala de aula hoje, vocês entregam esses dois, ó. Uma linha de transmissão foi projetada para estar uma antena que irradiará uma onda eletromagnética na frequência de 100 MHz. Seus parâmetros distribuídos são, então eu dei os valores dos parâmetros distribuídos. R0,08 ohms por metro, resistência, indutância 0,25 microhenries por metro, capacitância 100 picofarads por metro, condutância 10 nanosiemens por metro. Então, micro 10 a menos 6, pico 10 a menos 12, não é isso? E nano 10 a menos 9. Seu comprimento total é de 20 metros e a antena, então, o comprimento da linha é de 20 metros. A antena comporta-se com uma impedância de carga, uma impedância complexa, 30 mais I40 ohms. O transmissor representa o gerador de estação, cuja força eletromotriz é de 70 volts, com uma impedância interna, aquele ZG agora, ó. Aquele ZG, então você tem que considerar essa queda de tensão no gerador, né, de 50 ohms. Para saber qual que é a impedância lá na entrada da linha, né? Desculpa, para saber qual que é a tensão lá na entrada da linha. Então, a tensão na entrada da linha, você tem que fazer umas continhas aí, certo? Provavelmente faz o circuito equivalente que você vai conseguir achar lá. Determine a tensão e a corrente na entrada na linha e a tensão e a corrente na impedância de carga. Simples assim. Entregue esse exercício para mim, tá, moçada? Por favor. Nossa, falei demais hoje. Chega. Parar a apresentação. Espera aí, deixa eu... Opa, eu fiz besteira, eu ia mudar a página aqui. Vocês estão me vendo, né? Eu tinha apertado um... Alguém escreveu aqui, professor Tiago, no material do professor Justino para esse capítulo não tem essa parte. Não tem? Eu passo, então, eu vou ver qual que eu pus lá. Eu achei que eu tivesse colocado o capítulo de impedância e característica. Eu vejo. Pode deixar, Tiago. Então, eu tenho que fazer duas coisas que eu prometi para vocês, né? Então, essa... Tá bom, eu já vejo essa do professor Justino. Eu já vejo essa do professor Justino. E a segunda, o que eu tinha prometido mesmo? Tinha prometido alguma coisa para vocês. Formulário. Então, duas coisas para o professor Justino, beleza. Então, formulário e esse capítulo. Justo. Vou fazer isso já acabando a aula. Então, deixa eu parar a gravação aqui, moçada. Tá bom por hoje. Ó, vou continuar aqui. Quem tiver dúvida, eu tiro dúvida. Quem quiser conversar, tô por aqui, tá bom? Um abraço aí, boa semana para quem não tem. Façam esses dois exercícios e coloquem lá no Siga para mim, eu já vou abrir a chamada. Então, deixa eu só parar a gravação e a gente fica aqui para conversar. Abraço, viu? Para quem está saindo aí. Gravação. Até mais, turminha.